Estamos de volta com um Band Entrevista e a nossa convidada de hoje é Beila Carvalho, gerontóloga, que estuda o processo de envelhecimento. Beila, a ciência já conseguiu comprovar ou afirmar alguma relação do mal de Alzheimer com fatores genéticos? Não, a ciência ela não comprovou ainda nada sobre hereditariedade. A ciência não responde ainda se a doença tem cura, ou se ela é hereditária ou por que tem a doença. Isso não está comprovado, tanto que nós chamamos uma doença enigmática, porque ela ainda é muito estudada, mas ela ainda é um enigma para a ciência. Agora, há a possibilidade do mal de Alzheimer ter alguma relação com o estilo de vida da pessoa? Existem fatores de risco, que a ciência, a medicina, ela coloca como diabetes, pressão alta, a questão da hipertensão e também alguns fatores biológicos, genéticos. Da mesma forma que existe os fatores de risco, também existem fatores que a gente pode dizer que podem ser preventivos, como o estilo de vida, os hábitos de vida. Então, essa mudança, ela deve ser observada, porque também ela pode promover uma saúde mental, bem, para que a pessoa tenha a sua saúde mental preservada até o envelhecimento, porque podemos envelhecer com saúde, sim, por que não? Principalmente mentalmente. Então, esses aspectos são aspectos como atividade física, um bom sono, fazer a higiene do sono, ter um sono bom. Isso são coisas que são fundamentais para você ficar bem mentalmente. Como fazer leituras, você manter a sua atividade intelectual, você fazer amigos, conviver socialmente, isso também é fundamental, E principalmente o estresse, que todos nós vivemos no dia de hoje. Então, é bom evitar e ficar atenta a esses fatores que levam ao estresse, Sim, sim. O estresse é um vilão, com certeza é um vilão. Beila, como a senhora já falou aqui, a ciência não conseguiu comprovar se existe uma relação do Alzheimer com fatores genéticos. Isso significa que se uma pessoa tem, vamos supor, uma avó com mal de Alzheimer, ela possivelmente vai ter também, esse neto vai ter, ou ele pode ficar despreocupado? Veja bem, a ciência não comprovou isso ainda, Existem esses estudos, mas não quer dizer que se uma mãe, uma avó teve Alzheimer, significa que aquele filho vai ter Alzheimer. Não, pode não ter. A ciência não tem isso ainda comprovado. A senhora falou Só aqui... estudos. Sim, é uma doença que está sendo estudada, Sim, sim, muito estudada no mundo. A senhora falou aqui que pacientes, pessoas acima de 60 anos, são as pessoas que representam o maior risco de ter o mal de Alzheimer. Sim. Mas já existem casos de pessoas com 40, 45 anos. E esses casos, a ciência consegue fazer alguma associação da causa? Não, ainda não. Tudo na doença de Alzheimer ainda está em estudo, O estudo maior é no processo de envelhecimento, que é o processo onde se tem o maior risco, que é o envelhecimento. Mas nesses casos mais novos, a medicina ainda está estudando. Não temos ainda nada sobre por que a doença de Alzheimer nessas pessoas antes dos 60 anos. O Alzheimer é uma doença que não tem cura, mas no tratamento é possível retardar a evolução da doença? A doença ela é uma doença neurodegenerativa, neurológica neurodegenerativa. Ela tem o processo de degeneração dos neurônios, das células, Mas existem, por exemplo, existem medicamentos, existe a parte farmacológica que ela retarda um pouco a doença. É como se fosse assim, a doença ela não vai progredindo muito rápido. Ela poderá ir de uma forma mais lenta. Entendi. Agora, na própria associação, vocês têm alguma metodologia para que, além da parte farmacológica, algumas atividades contribuam para retardar a evolução da doença?
Não, na associação nós não fazemos tratamento da doença. O tratamento é feito, né, na parte médica. A associação, ela dá o apoio à família, né? Nós temos grupos de apoio para a família, nós damos orientação, como a família conviver com esta doença. Este realmente é o papel da associação, ajudar a família a conhecer a doença, informar a doença à sociedade e conviver com a doença. Então nós vamos falar sobre o papel da família com o paciente que tem Alzheimer no próximo bloco. Não saia daí.